23 de janeiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19. Tendo subido ao monte, chamou a si os que quis. Aproximaram-se dele e destinou 12 para que andassem com ele e para os enviar a pregar com o poder de expelir os demônios. Escolheu, pois, 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. Vejamos agora os ensinamentos. À luz da catena áurea desta palavra viva, o Evangelho. Vejamos São Pedro. Depois de proibir que os espíritos ímpios o pregassem, elegeu os santos para expelirem os demônios e pregar os evangelhos. Por isto é dito, tendo subido a um monte, chamou a si os que quis. Vejamos Teofilacto Diócrida. Lucas, por seu turno, diz que ele subiu para orar, pois depois de mostrar os milagres, orou ensinando-nos que convém darmos graças quando alcançamos algo de bom e atribuí-lo ao poder divino. Segundo Pseudo Crisóstomo, instruiu também os prelados da igreja a passar a noite em oração antes de fazer a ordenação, para que seu ofício não se torne vão. Tendo então, de acordo com Lucas, amanhecido, chamou os que quis, pois eram muitos os que o seguiam. Vejamos São Pedro. Pois serem chamados ao apostolado não era algo próprio da eleição deles ou de seus esforços, mas da honra e da graça divina. Aquele monte em que o Senhor elegeu os apóstolos também designa a elevação da justiça na qual seriam instruídos e que deveriam pregar aos homens. Segundo Pseudo Jerônimo, ou Cristo em sentido espiritual, é o monte desde o qual correm as águas vivas, preparam-se o leite para a saúde dos pequeninos. A abundância espiritual é reconhecida e o que quer que seja crido como sumamente bom está estabelecido na graça deste monte. São, pois, chamados ao monte aqueles elevados em mérito e palavras, de modo que o lugar esteja de acordo com os altos méritos. Segue-se 2 pontos. Aproximaram-se dele e destinou 12 para que andassem com ele e para os enviar a pregar, pois o Senhor amou a face de Jacó, para que eles estejam sobre os 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel, os que também, em grupos de 3 ou 4, faziam guarda em torno do tabernáculo do Senhor, e levam as santas palavras do Senhor nos ombros das obras. Segundo São Beda, pois este mistério outrora os filhos de Israel acampavam em torno do tabernáculo, de modo que toda parte as tribos estacionassem em um quadrado de 3 em cada lado. 3 vezes 4 são 12, e os apóstolos foram enviados para pregar em 3 grupos de 4, para que por todas as regiões do quadrado do mundo batizassem os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue-se e deu-lhes o poder de curar as enfermidades e expelir os demônios, para que a grandeza dos seus feitos atestasse a grandeza das promessas celestes e fizessem novas coisas aqueles que pregariam o que é novo. Segundo Teofilacto Diócrida, o evangelista conta os nomes dos apóstolos para que, em ordem a evitar os falsos apóstolos, sejam conhecidos também os verdadeiros. Seguem-se Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Vejamos Santo Agostinho. Que ninguém pense que Simão recebeu agora o nome de Pedro, para que não haja contradição com João, que recorda ter isto sido dito muito antes. Tu serás chamado Cefás, que quer dizer pedra. Marcos, por sua vez, recordou isto, recapitulando, como quisesse contar os nomes dos 12 apóstolos e tivesse a necessidade de mencionar Pedro, quis insinuar de modo breve:
que ele antes não era chamado assim, mas que o Senhor lhe impõe este nome. Segundo São Beda, por isso quis o Senhor chamá-lo antes de outro modo, para que pela própria mudança do nome fosse invocado o mistério, pois Pedro em grego ou latim é o mesmo que Cefas em siríaco, e em ambas as línguas o nome é derivado de pedra. E nem há dúvida sobre aquela pedra de que Paulo disse: a pedra era Cristo, pois assim como a verdadeira luz era Cristo, e ele concedeu aos apóstolos que fossem chamados a luz do mundo, assim também a Simão, que cria na pedra, Cristo concedeu o nome de pedra. Segundo o pseudo Jerônimo, Tiago, isto é, o que tem suplantado todos os desejos da carne, e João, que pela graça recebeu o que outros adquirem pelo trabalho, e segue-se, os quais pôs o nome de Boanerges. Segundo pseudo Jerônimos, continuemos com ele. Por isso se dá a conhecer o sublime mérito dos três que mereceram ouvir no monte os trovões do Pai, que disse sobre o Filho através de uma nuvem trovejante: este é meu Filho amado. E para que eles, pela nuvem da carne e pelo fogo da palavra, espalhassem como chuvas os raios pelas terras, de modo que a misericórdia apague que o julgamento queima. E segue-se e André, que de maneira viril faz violência contra o que nos causa a perdição, de modo que isto sempre tenha nele uma resposta de morte, e sua alma esteja sempre em suas mãos. Segundo São Beda, pois André é um nome grego e se traduz como viril, de Andros, que é homem, pois aderiu ao Senhor de modo viril, e segue-se, e Filipe. Vejamos pseudo Jerônimo novamente, que é a boca da lâmpada que pode iluminar com a boca o que o coração concebeu, e a quem o Senhor concedeu a abertura da boca que ilumina. Sabemos que este modo de falar é próprio das divinas escrituras, pois os nomes hebraicos são postos para significar algum mistério. Segue-se, e Bartolomeu, que é filho do que suspende as águas, isto é, aquele que diz: mandarei as nuvens que não derramarem chuva sobre ela. O nome de Filho de Deus se adquire pela paz e pelo ato de amar os inimigos. Bem-aventurados os pacíficos, porque são filhos de Deus. E amai vossos inimigos, para que sejais filhos de Deus. E segue-se 2 pontos. E Mateus, que é doado, a quem foi concedido pelo Senhor que não apenas alcançasse a remissão dos pecados, mas que fosse admitido ao número dos apóstolos. E Tomé, que é o abismo, pois os homens sábios proferem muitas coisas profundas pelo poder de Deus. Segue-se Tiago, filho de Alfeu, isto é, do douto ou do milésimo, aquele que cujo lado 1000 cairão. Este é outro Tiago, aquele cuja luta não é contra a carne e o sangue, mas contra a perversidade espiritual. E segue-se Tadeu, ele é o Córlucos, isto é, aquele que cultiva o coração, que conserva seu coração com toda a proteção. Segundo São Beda, Tadeu é o mesmo que Lucas, no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, chama de Judas, irmão de Tiago, pois era irmão de Tiago, irmão do Senhor, como ele próprio escreveu em sua carta. Segue-se Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. Citou isto com um acréscimo para distinguir Simão de Pedro e Judas Iscariotes de Judas, irmão de Tiago. Simão é chamado cananeu por causa de Caná, aldeia da Galiléia, de outra parte. Judas é chamado de Iscariotes, pela aldeia na qual nasceu, ou por causa da tribo de Isacar. Segundo Teofilacto de Ócrida, mas porque é contado entre os apóstolos, para que o aprendamos que Deus não repele ninguém por conta da malícia futura, mas por conta da virtude presente, faz com que seja considerado digno. Vejamos pseudo Jerônimo.
Simão, por outro lado, que traduz como que o depõe a tristeza, pois são bem-aventurados os que choram agora, pois serão consolados. Cananeu, por seu turno, se diz cioso, zelotes, a quem o zelo da casa de Deus devorou. Judas Iscariotes é aquele que não apaga seu pecado pela penitência, pois Judas se traduz como o que confessa, ou como orgulhoso, já Iscariotes, como memorial da morte. Há, pois, na igreja muitos confessores soberbos e orgulhosos, como Simão, o mago, Ário e outros hereges, cuja memória mortal é tornada célebre na igreja apenas por isto, para ser evitada. Que as palavras desse santo evangelho perdoem os nossos pecados e cunhem nossos corações.